esta noite para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Ele pela vida do nosso amigo, o irmão William, o nosso amigo, companheiro, obreiro na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa, a seu filho, que as mãos de Deus estejam estendidas sobre esta família. Eu pergunto esta noite, quantos vieram adorar a Deus? Só quem veio? Aleluia! Você está no lugar certo. O irmão William me disse que seria culto de missões. Culto de missões. Então Deus tem nos dado uma palavra relacionada a missões para esta noite. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nós estaremos lendo até o versículo de número 8, do versículo 1 ao versículo 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava em direção ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa foi cheia com fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou-a na minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais extraordinárias do Antigo Testamento, que é o chamado do profeta Isaías. Isaías começa o seu ministério tendo uma visão sobrenatural de Deus. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que outros profetas, outros homens também tiveram o seu chamado marcado pelo sobrenatural. Os irmãos estão lembrados do chamado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, quando de repente Moisés tem uma visão. E nesta visão Moisés percebe que a sarça está pegando fogo. Então ele vê aquela visão, ele vai em direção ao que está acontecendo. E alguém pode até dizer: mas sarça pegar fogo no deserto é comum. Sim, é comum. Mas ela pega fogo e não se consumir, aí é sobrenatural. Aí é somente Deus quem faz. Porque uma sarça no deserto pega fogo com facilidade. Agora, ela não se consumir, somente Deus estando neste lugar, ou somente Deus mostrando esta grande revelação. Aleluia. Outro homem que teve seu chamado marcado pelo sobrenatural foi Samuel. A Bíblia diz que por 3 vezes Deus chama
aquele jovem pelo seu nome. E na terceira vez, Samuel vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. A partir daquele momento, a partir daquela hora do sobrenatural de Deus, Samuel começa a exercer o seu ministério profético, que não está lembrado do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. O profeta Ezequiel, antes de ser profeta, ele vai dizer que estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e lá no rio Quebar, diz ele: eu tive visões de Deus, eu ouvi a voz de Deus, e o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Desde aquele momento, o ministério do profeta Ezequiel passou a existir, passou a ser um ministério de referência. E aqui, nesta passagem bíblica, nós temos o profeta Isaías, que também teve o seu ministério marcado pelo sobrenatural. E é interessante, meus irmãos, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que também o ministério de Jesus foi marcado pelo sobrenatural. Os evangelistas vão dizer que quando Jesus sai das águas, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Observe que aconteceram essas três coisas. Os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba e o Pai falou. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vai perceber que o que aconteceu com Jesus também aconteceu com os demais profetas. Eles viram os céus abertos, eles receberam o Espírito e eles ouviram a voz de Deus. Agora, o ministério de Jesus tem um diferencial, porque enquanto eles viram os céus abertos, enquanto eles tiveram o Espírito sobre eles, e enquanto eles ouviram a voz de Deus, mas o que eles ouviram de Deus foi: eu te levanto por profeta. O que eles ouviram da parte de Deus foi: quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas para Jesus, Deus falou: tu és o meu filho amado, em ti a minha alma se alegra. Aí está o diferencial do ministério de Jesus. Aí está o grande diferencial do ministério do nosso Salvador. Porque ele, além de ver os céus abertos, além de receber o Espírito Santo, ele ouve a declaração do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O ministério do profeta Isaías, ele é um ministério que marca muito a minha vida e também deve marcar a vida daqueles que querem trabalhar na obra do Senhor. Eu quero, neste momento, meus irmãos, usar o ministério deste profeta para falar-lhes a palavra de Deus esta noite. E quero, em rápidas palavras, com o tempo que me foi dado, eu quero falar-lhes a palavra de Deus subordinada ao tema credenciais de um missionário. Credenciais de um missionário. Para ser missionário não é qualquer um que deve ser missionário ou que é missionário. Alguém pode até dizer que é missionário. Alguém pode até ter uma carteirinha de missionário. Alguém pode até ter um diploma que fez missões, missiologia, ou que ele foi para algum campo, mas isso não garante que ele é um missionário. Existem credenciais que dão a ele aquele título, ou melhor, dão a ele este ministério de missionário. E eu vejo neste homem, por nome de Isaías, credenciais que de fato mostram quem é um missionário. Se você leu comigo atentamente, você percebeu que no capítulo 6 do livro do profeta, o profeta Isaías tem uma visão do sobrenatural. E ele vê que Deus está no alto e sublime trono. Os serafins estão por cima de Deus. Cada um tem 6 asas. Observe que os serafins vão clamar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem esta visão de Deus, quando Isaías tem esta visão do sobrenatural, Isaías vai clamar em alto e bom som: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou homem
de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o profeta, ou quando Isaías, reconhece a sua vida, reconhece o seu pecado, reconhece a sua situação, ele exclama desta forma. Mas quando ele exclama desta maneira, diz a Bíblia, que um dos serafins vai até o altar, pega uma tenaz, e pega então aquela brasa, e vai até o profeta, toca nos lábios do profeta Isaías. E quando aquele serafim toca os lábios do profeta, ele diz: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoados foram os teus pecados. Aleluia! Observe que nós temos dois estágios na vida de Isaías. Estágio 1, ele, homem de lábios impuros e cheio de pecado. Estágio 2, a brasa toca os lábios dele, a iniquidade foi tirada e os pecados foram lhe perdoados. Eita glória! Quando o profeta, ou quando Isaías se vê purificado, com pecado perdoado, Deus então vai clamar: quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta então se vê não mais em uma condição de homem de lábios impuros. O profeta se vê não mais em uma condição de um homem pecador, mas o profeta se vê na condição de um homem que foi purificado, na condição de um homem que foi regenerado. Logo, ele não se intimida, mas se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! A primeira credencial que eu vejo aqui, meus irmãos, para um verdadeiro missionário, é a credencial da conversão. Credencial da conversão. Eu não estou falando de convenção, não. Convenção é a CADEMA. Estou falando de conversão, é diferente. O que é conversão? Conversão é dar a volta. Conversão é mudar de rumo, mudar de sentido, mudar de direção. Isto é conversão. Observe que houve uma conversão na vida de Isaías. Do jeito que estava, não dava para ser ninguém. Do jeito que estava, não dava para exercer nenhuma função. Do jeito que estava, não dava para ser nada. Do jeito que estava, só o que estava esperando ele era o inferno. Do jeito que estava, o que estava esperando ele era a morte, era a punição. Mas quando o profeta, quando Isaías se converte, logo ele declara: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A conversão é a primeira coisa para a credencial, é a primeira credencial de missionário. Por que eu digo isso? Porque às vezes alguém quer ser missionário, mas não é convertido. Ele quer fazer missões, mas não é convertido. E aqui está um grande problema das igrejas. Porque queremos colocar, irmão William, muitos encargos, quando na verdade o camarada não é ainda nem convertido. No Marcos, mas está na igreja. Desde quando está na igreja é sinal de conversão. Bom, Marcos, ele aceitou Jesus e está se congregando. Desde quando se congregar é sinal de conversão? Eu pergunto para os irmãos: Ananias e Safira estavam na igreja ou não? Ananias e Safira estavam na igreja, sim ou não? Sim. Eram crentes, sim ou não? Sim. O que estava faltando neles? A conversão. A conversão. A Bíblia diz que Pedro andava com Jesus, era discípulo de Jesus, aluno de Jesus. Aí Jesus olha para ele e disse: Pedro, Satanás pediu para Ciro andar contigo, mas eu orei por ti, eu roguei por ti. Pedro, quando tu te converteres, oh, meus irmãos, aleluia. Eu pergunto para os irmãos: Pedro andava com Jesus, sim ou não? Sim. Pedro ouviu o ensinamento de Jesus, sim ou não? Sim. Pedro foi chamado por Jesus, sim ou não? Sim. Mas não era convertido ainda. É por isso que eu estou dizendo: estar na igreja não é sinal de conversão. O profeta Isaías, depois de convertido, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o ministério do profeta Isaías era um ministério de chamar para a conversão. Eita glória! Se não vejamos na palavra de Deus, Isaías capítulo
estudo. Quem puder me ajudar? Isaías capítulo 55. Para os irmãos terem uma ideia. Como era o ministério do profeta Isaías. Era um ministério que chamava para a conversão. Isaías capítulo 51, versículo de número 7. Olha só como era a pregação do profeta Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, e o homem injusto seus pensamentos, e converta-se para o Senhor. Oh, aleluia! Pois o Senhor é abundantemente misericordioso em perdoar. O profeta tem o ministério de chamar para a conversão, porque o profeta entendia que sem conversão ninguém ganha nada, sem conversão ninguém assume nada, sem conversão ninguém está apto a nada, sem conversão não pode lhe otorgar nada, mas convertido ele tem direito a exercer função no reino de Deus. Aleluia! Meus irmãos, a conversão é prioridade. A conversão é necessária. Observe que o profeta Isaías vai dizer assim: deixe o homem perverso abandone o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Observe que o profeta está chamando as pessoas para se converterem, para mudar de direção. Por quê? Porque o caminho deles, o que é caminho aqui, meus irmãos? Caminho aqui é conduta. Caminho na Bíblia é conduta. E aqui o profeta está dizendo o seguinte: mude a sua conduta. Mude de direção na tua conduta. Mude os teus pensamentos. Quando você muda de conduta, quando você muda de pensamento, logo você se torna um convertido. Agora, por que o profeta está chamando aqui para nós nos convertermos, para as pessoas se converterem, para o homem se converter? Dos caminhos e dos pensamentos. Por que o homem deve se converter da conduta e do pensamento? Só que, meus irmãos, não é de agora. O homem é perverso no seu caminho e na sua conduta desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Se não vejamos, Gênesis capítulo número 6. Me acompanhem, meus irmãos, para vocês verem por que é que o profeta vai chamar para a conversão aqueles homens que estão no caminho tortuoso e com as mentes poluídas. Gênesis capítulo de número 6. Isso aqui é forte, porque aqui está o começo da humanidade. É o 6º capítulo da história humana. Capítulo de número 6 de Isaías, versículo de número 5. Olha só o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Maldade aqui é conduta, é caminho do homem. Continuando o versículo. E que toda imaginação do pensamento do seu coração era apenas vil. Continuando. Aqui é pensamento. Observe que o homem ele é pecador tanto na conduta quanto no pensamento. É por isso que o profeta vai clamar: volte-se para Deus. Mude a sua conduta, mude os seus pensamentos, se converta a Deus. Do jeito que você está, o que te espera é o inferno. Do jeito que você pensa, você não tem direito ao céu. Mas a partir do momento que você se converte e volta-se para Deus, logo você se torna uma nova criatura. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, o evangelho é isso, meus irmãos. O evangelho é conversão. O evangelho não é conversa fiada. O evangelho não é historinha. O evangelho é conversão. Escute isso. Marcos, quando eu não era crente, eu bebia um pouquinho, me embriagava. E agora, me embriago, mas é só com vinho. O que é isso? Isso não é conversão. Conversão é mudança de conduta. Eita glória! Marcos, quando eu não era crente, eu falava do vizinho A, do vizinho B, do vizinho de A a Z. E agora, não falo mais mal dos vizinhos, só falo mal dos irmãos. O que é isso? Mude a conduta. Conversão é mudança de vida. Aleluia. Glória. Me permitam falar isso esta noite. Não, William, me permitam falar isso esta noite. Porque alguém vai pensar o seguinte: quando eu era do mundo, eu era isso e aquilo outro.
Agora, graças a Deus, estão na igreja. Mas a pergunta não é se você está na igreja. A pergunta é, tu és convertido? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe por quê? É porque hoje dentro da igreja tem tanto crente que faz confusão, tem tanto crente que fala mal do pastor, tem tanto crente que faz o disse-me-disse, a panelinha, tal crente não é convertido, o evangelho nunca entrou na vida dele, ele entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou na vida dele. Oh, glória a Deus, quem pode adorar, quem está entendendo a mensagem? Conversão é tudo, meus irmãos, e esta é a primeira credencial de um missionário, a conversão. E é interessante que quando você vai ler a Bíblia, quando você chega em Mateus, capítulo 18, você vai ler em casa esta referência, Mateus, capítulo 18. Você vai ver que os discípulos, escute, os discípulos, eu estou falando da escola ou dos alunos de Jesus. Estou falando dos discípulos. Mateus 18. A Bíblia diz que eles vinham questionando no caminho quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Quem era o melhor? Quem era o mais importante? Quem era o melhor deles? São 12. Quem é o melhor de nós dos 12? Quem é o melhor de nós? Quem sabe João poderia dizer, eu sou o melhor. Eu estava pescando, Jesus passou e me disse, larga a rede e me segue. E eu segui. Quem sabe o Pedro poderia dizer, eu sou melhor do que vocês. Porque eu também estava trabalhando. Ele usou meu barco emprestado para ensinar a multidão. Quem sabe Mateus poderia dizer, não, eu sou o melhor. Dos 12, eu sou o melhor. Porque eu estava trabalhando na alfândega. Eu estava cobrando imposto. E então Jesus passou e me disse, segue-me. E eu segui. Ele não fez nenhum questionário. Eu não fiz nenhuma prova. Ele não me interrogou. Ele apenas me disse, segue-me. E eu segui. Eu sou o melhor de vocês. Quem sabe Natanael poderia dizer, não, eu que sou o melhor. Porque quando Jesus me viu, ele disse, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há tolo. Eis aí um homem, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Então Natanael poderia dizer, eu sou mais importante, eu sou especial, eu sou o melhor dos 12, eu sou maior do que vocês. Aí Jesus, ouvindo os pensamentos deles, Jesus chama uma criança, coloca uma criança na frente deles, e diz, vocês precisam se converter. Glória! Aleluia! Oh, glória! Jesus pega uma criança, coloca na frente deles e diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Aleluia! Oh, aleluia! Meus irmãos, quem quiser ser grande, que seja. Quem quiser ser o melhor na igreja, que seja. Porque para mim o que importa é a entrada no reino dos céus. É a entrada no reino dos céus. Quem quiser ser famoso, que seja. Quem quiser ser grande, que seja. Mas para entrar no céu, tem que ser convertido. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha para mim. Jesus está dizendo assim, vocês têm que se converter e se tornar igual a criança. Em outras palavras, vocês têm que deixar de ser o que vocês são e ser aquilo que vocês não são. Eita glória! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Vocês estão com o pensamento do mundo. Vocês estão com a conduta do mundo. Porque lá no mundo a disputa é esta. Quem é o mais rico? Quem é o melhor? Quem é o que fala mais? Quem é o que fala melhor? Quem é que tem uma boa oratória? Uma boa retórica? Lá no meu reino é diferente. No meu reino tem que se converter e ser igual a criança. Quem pode agora? Quem pode agora? Oh, aleluia. Ser criança é não ter maldade, é não pensar em outro é não pensar em ser maior do que ninguém. Ser criança é perdoar aquele que lhe ofendeu. Ser criança é não guardar rancor. Ser criança é não guardar mágoa. Ser criança é ser puro de coração. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Aleluia! Quem pode adorar a Deus? Só quem está entendendo a mensagem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Escute, glória a Deus! Aleluia, escute isso! Aleluia! Jesus vai dizer para os apóstolos: vocês têm que se converter! Vocês estão me ouvindo todo dia! Vocês estão comendo do meu pão, vocês estão bebendo do meu cálice, mas vocês ainda não estão convertidos. Vocês precisam se converter. Aqui na igreja, escute isso, na igreja, que conta, não é o que você fazia lá no mundo. Na igreja, nós nem queremos saber o que você fazia lá fora. Na igreja, ninguém quer saber como era a tua conduta lá fora. Agora nós queremos saber se você se converteu de fato e se tornou como uma criança. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! A segunda credencial de um missionário é a compaixão. Segunda credencial, compaixão. Primeira credencial, conversão. Segunda credencial, compaixão. Observe que o profeta, ele vai ver a situação dele. Ai de mim, que estou perecendo. Mas o profeta, ele não vê apenas a sua situação. Ele também vê a situação do seu próximo, do seu povo, da sua nação. Mas ele vai dizer: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito aonde? Habito no meio de um povo de impuros. Ele não era como muitos crentes hoje, do século XXI. Como é, Marcos? Muitos crentes do século XXI, muitos, não estou falando de todos, muitos, como é? É aquele crente que ele se enclausura na sua cápsula religiosa. E ele não quer saber se o mundo lá fora está pegando fogo. Ele quer saber da vida dele. É aquele que passa perto de um viciado, tem um folheto no bolso dele, mas ele não entrega. Ele tem uma palavra de Deus, mas não entrega. Ele tem a oportunidade de falar, mas ele não fala. Para ele o que importa é só a vida dele. Para ele o que importa é só o cultuar dele. Para ele o que importa é só o louvor dele. Para ele o que importa é só a mensagem dele. Mas Isaías está mostrando para você e para mim que quando eu tenho compaixão do próximo, eu me levanto e digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! O profeta não foi, escute isso, não foi obrigado a se levantar e dizer: eis-me aqui. Deus não coagiu o profeta. Deus não obrigou o profeta. Deus apenas fez uma pergunta. Qual foi a pergunta de Deus? Quem enviarei? E quem irá por nós? Deus apenas fez uma pergunta. Mas aquele, número 1, que é convertido, aquele, número 2, que tem compaixão, ele vai dizer: pode me enviar. Eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia! Eis-me aqui. Missionário tem que ter compaixão. Dirigente tem que ter compaixão. Pastor tem que ter compaixão. Porque ministério, porque missões envolve-se compaixão. Porque se eu sou missionário, mas não tenho compaixão, e se eu vou fazer missões, eu não estou fazendo missões, estou fazendo turismo. Se eu não tenho compaixão e vou para o campo missionário, eu não vou pela compaixão, eu vou pela verba e não pelo verbo. Mas quando eu tenho compaixão, eu anuncio Cristo, o autor da salvação. Aleluia! Compaixão faz parte da vida do missionário. Compaixão faz parte da vida do pastor. Compaixão deve fazer parte da vida da igreja. Aleluia! Jesus, diz a Bíblia, tinha tanta compaixão. Quando você lê Mateus capítulo 9, você vai ver que Jesus olha para a multidão. E Mateus vai dizer que Jesus, vendo a multidão,
compadeceu-se dela, porque ela estava como ovelha que não tem pastor. Compaixão de Jesus. Quando você lê a Bíblia em Atos capítulo 17, você vai ver que quando Paulo estava em Atenas, esperando a equipe dele missionária, Paulo olha para os atenienses e o seu coração dói, porque ele vê muita idolatria. Ele vê. Observe, Jesus viu. Paulo viu. Quando você lê Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus viu a maldade do homem. O coração do homem era perverso. Deus também viu. Agora, escute. Existe uma grande diferença em ver e agir. Jesus viu, sim ou não, a multidão afligida? Sim. Paulo viu ou não os atenienses idólatras? Sim. Deus viu ou não os homens pecando no livro de Gênesis? Sim ou não? Sim. Agora, o que foi que Jesus fez para mostrar a compaixão dele? Ele vai dizer: rogai ao dono da seara para que mande mais trabalhadores para a seara. Porque, na verdade, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem muito trabalho para fazer, tem muitas almas para ganhar. A minha compaixão é tão grande que vocês têm que rogar para o Pai mandar mais missionários. Aleluia! Quando Paulo vê os atenienses idólatras, Paulo não aguenta. Paulo se levanta e diz: senhores, eu passei por ali e vi que tem um altar ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido é o Deus criador dos céus e da terra. É ele que eu prego esta noite. Aleluia! Quando Deus vê o povo pecando, o povo fazendo coisas ruins aos seus olhos, Deus se compadece. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. A graça de Deus abençoou Noé. A graça de Deus em Noé é Deus dizendo: vou dar uma segunda chance para o mundo. A graça de Deus em Noé é Deus dizendo: não vou exterminar a terra. A graça de Deus na vida de Noé é dizendo: vou dar mais uma oportunidade para o homem. Isso é compaixão. Isto é compaixão. Para finalizar, terceiro, todo missionário, ele deve ser convertido. Ele deve ter compaixão. E por último, ele deve ter com ele a ação do Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer. É convertido. Vamos olhar, vamos formar a figura de um missionário. Ele é convertido. Ele tem compaixão. Mas não pode jamais esquecer-se do grande Espírito Santo. Porque não se faz missões sem o Espírito. Não se dirige congregação sem o Espírito. Não se pastoreia sem o Espírito. Eu posso até ter a minha intelectualidade. Eu posso até ser formado em administração. Eu sei administrar o tempo, administrar pessoas, administrar recursos. Mas isso aí não leva o pecador a se converter. O que leva o pecador a se converter chama-se Espírito Santo de Deus. Porque até onde eu sei, ele é o único que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. O fator Espírito Santo também é primordial. O ministério do profeta Isaías era um ministério que contava com a capacitação do Espírito Santo. Se você ler Isaías capítulo de número 61, o profeta vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Glória! Pelo que me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, meus irmãos, escute uma coisa: o Espírito Santo é ele que faz a diferença. O diferencial está no Espírito Santo.
O grande diferencial está no Espírito Santo. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, as coisas aconteciam, porque o ministério de Jesus era marcado pelo Espírito Santo. Quando você lê Mateus capítulo de número 9, a Bíblia vai mostrar que o ministério de Jesus era marcado por 3 pontos: ensino, pregação e manifestação do poder de Deus. Aleluia, Deus. Vou repetir. O ministério de Jesus era marcado pelo ensino, pela pregação e pela manifestação do poder de Deus. Glória, Senhor, aleluia. Os evangelistas vão dizer: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas enfermidades. Oh, aleluia. Então nós temos ensino, nós temos pregação e nós temos manifestação do poder de Deus. Irmão Marcos, a manifestação do poder de Deus, quando é que ela se manifesta? Ela se manifesta no meu muito falar negativo. Ela se manifesta na minha boa oratória negativo. Ela se manifesta em eu citar autores famosos, escritores negativos. Quando é que a presença de Deus se manifesta? Quando o pregador, quando o cantor, a cantora tem com ele a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, quando ele está na casa de Cornélio, capítulo 10, ele vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando